Queridos amigos, com grande alegria que mais uma vez nos encontramos nesse nosso projeto do encontro semanal para o estudo da Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. Esse que é o nosso projeto Pão Diário Lês, né? Diariamente recebemos poder do Espírito Santo através do estudo da Palavra de Deus, né? Estamos encerrando um trimestre, nós estamos na lição de número 11, e desde já quero agradecer a parceria de vocês até aqui, né? Agradecer àqueles que têm deixado, que curtem ali no Facebook, também deixam ali os seus comentários, né? Seus comentários, sem dúvida alguma, eles nos ajudam, nos estimulam a continuar fazendo esse trabalho, né? Tem muitas pessoas que fazem as visualizações, assistem em alguns momentos e não curtem, mas aqueles que curtem, nosso grande abraço aí, e sem dúvida alguma incentivam para que nós continuemos aí nesse projeto que é para a honra e glória de Deus. Também dizer mais uma vez, no nosso canal no Facebook, no YouTube, aliás, né? Projeto Pão Diário Lês, né? Você pode ali pesquisar Projeto Pão Diário, não esqueça o Lês, para que você, então, possa desfrutar ali, se inscrever também no canal e desfrutar ali de todos os conteúdos que a gente já tem disponibilizado há algum tempo, né? Tá certo? A lição de número 11 da Escola Sabatina, ela tem como título José, mestre dos sonhos, né? E antes da gente entrar especificamente na lição dessa semana, peço que você curve a sua fronte, feche os teus olhos, pensemos em Deus e oremos. Bondoso Deus, em nome de Jesus, agora iremos estudar a Tua Palavra através da lição da Escola Sabatina. E queremos te pedir que o Teu Espírito Santo nos ilumine e nos faça compreender a Tua Palavra, a fim de que vivamos para a honra e glória do Teu santo nome. Nós te pedimos essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Então, como dito, lição de número 11, ou a 11ª lição, né? A 11ª lição está tratando do 11º filho de Jacó, Israel, né? Jacó que teve seu nome mudado para Israel. 11ª lição, curioso isso, né? 11ª lição está tratando do 11º filho, 11º filho homem, né? De Jacó, Israel, né? É a pergunta aí que eu quero fazer inicial para você, né? Você tem algum apelido? Qual o seu apelido aí, né? O apelido, às vezes, tem a ver com a nossa personalidade, às vezes é um apelido carinhoso, às vezes tem a ver com algum tipo de gracejo com algum amigo, que algum amigo fez e acabou pegando porque, de repente, a pessoa que foi apelidada não gostou, né? Eu conheço alguns amigos que têm apelidos de infância que eles nunca gostaram, mas acabaram se acostumando ao longo do tempo, né? Eu, particularmente, me chamo Adão, então você já pode imaginar, né? Alguns amigos de infância, até hoje, quando me encontram, perguntam qual é o meu nome de fato, né? Não entende que talvez o nome Adão não seja apenas um apelido, mas, de fato, meu nome é Adão, né? E apelidos nunca pegaram em mim, né? A menos um que, particularmente, eu acabei me auto-intitulando aí, né? Mas por que eu estou dizendo isso para vocês, né? Porque José, ele tinha um apelido, né? E a lição dessa semana começa tratando de José, mestre dos sonhos, né? Ou seja, o apelido de José era mestre dos sonhos, né? Era bem verdade que era um certo tipo de gracejo, era um fato irônico, né? Um apelido que seus irmãos deram para José diante de alguma coisa, diante dos sonhos que José colocou diante deles ali, né? Então, eles olhavam para José e falavam, olha esse grande sonhador, olha o mestre dos sonhos, mas mal sabia que, de fato, José se tornaria um especialista em sonhos, né? A parte de sábado diz isso, que José se tornou um especialista na interpretação de sonhos, né? Coisa maravilhosa. Às vezes o apelido parece com a pessoa, às vezes aquele que coloca o apelido não tem essa ideia, né? Mas ao longo do tempo fica claro, né? Em algumas situações, que o apelido, de fato, ele parece com a pessoa, né? É interessante dizer também que, né, uma introdução aqui, que José é o 11º filho de Jacó, mas ele acaba também sendo o primogênito de Jacó. Aí você pode perguntar, mas primogênito não tem a ver com sendo o primeiro filho? E o primeiro filho de Jacó não foi Rubem? Sim, de fato, o primeiro filho de Jacó foi Rubem, mas, biblicamente falando, a primogenitura não tem a ver com as questões de quem nasceu primeiro, quem nasceu segundo, até porque o próprio Jacó nasceu em segundo, se tornou o primeiro filho, ou seja, o filho primogênito, né?
Na Bíblia, a primogenitura tem a ver com as questões espirituais, de liderança, aquela pessoa que terá um destaque diferenciado entre o seu povo, entre algumas pessoas, entre uma história, enfim, né? Então, José acaba se tornando aí o principal filho de Jacó, o seu filho primogênito, né? Uma pessoa espiritual, né? Acima dos seus demais irmãos, né? O verso para o nosso pano de fundo aqui está em Gênesis, o capítulo 37, o versículo 19. Você pode abrir a tua Bíblia lá em Gênesis, o capítulo é o 37, o versículo é o 19. E o verso para o nosso pano de fundo aqui, o verso para memorizar, ele diz assim, né? Os irmãos de José disseram uns aos outros: lá vem o grande sonhador, né? Lá vem o mestre dos sonhos. Então, esse era o apelido que os irmãos de José colocaram em José, né? A parte de sábado, ainda da lição da escola sabatina, né? Ela diz que José, os capítulos 37 a 50, né? A história de José, ela compreende a última seção do livro do Gênesis, né? Interessante isso aqui, né? Grande tempo se dispensou a história de José no livro de Gênesis, capítulo 37, até o final, que é o último capítulo, capítulo 50, né? Ocupa mais espaço no livro do que qualquer outro patriarca. Aí você diz, mas José não era um patriarca, porque um patriarca compreende aquele que tem uma grande família, uma multidão que saem dele, etc. e tal. E esse não é o caso de José, mas na história que nós vamos comentar aqui, nesse nosso bate-papo, vai ficar entendido porque José é conhecido aí como, sem dúvida alguma, um grande patriarca, não apenas nessa lição, mas nas lições da semana que vem e em diante aí, né? Fantástica a história do nosso querido José. E uma coisa interessante também, que a lição na parte de sábado ela vem falando, e que nós temos enfatizado algumas lições anteriores, né? Primeiro é o fato de que Deus ele cumpre as suas promessas, né? Deus ele cumpre as suas promessas, ou seja, a fidelidade de Deus, né? A lição está batendo muito nessa tecla, desde da primeira lição, né? Até essa lição 11ª aqui, né? Fica claro que Deus ele cumpre as suas promessas, né? E fica muito mais claro ainda que Deus ele cumpre as suas promessas, a despeito ainda das fragilidades humanas que, infelizmente, andam na contramão das promessas de Deus, né? É como se Deus insistisse em abençoar uma pessoa que, infelizmente, não quer ser abençoada. Que grande amor é esse? A gente não consegue compreender, não consegue conceber, né? Essa é a primeira coisa que a gente descobre aqui, lendo o livro, a história de José, né? E uma segunda coisa é que Deus, né? Deus, ele, que também nós temos batido nessa tecla há algum tempo, né? Que Deus, ele transforma maldições em bênçãos, né? Deus transforma aquilo que seria uma maldição, que humanamente falando, na visão de qualquer pessoa, humanamente, uma pessoa inteligente, né? Olhando, observando o cenário, diz, olha, isso não tem jeito não, né? Isso aí acabou, não tem como ficar bom essa coisa toda ruim aí, né? Mas na história de José e em outras histórias que nós estamos batendo papo aqui ao longo desse trimestre, fica claro que Deus é especialista em transformar maldições em bênçãos. E também nós vemos isso na história de José, né? Nós vamos bater esse papo aqui sobre a história de José, e nós vamos estar tratando também da história de José, a partir de hoje, né, a 11ª lição, mas também a 12ª lição, e um pouquinho, sem dúvida alguma, da 13ª. Mas a lição da parte de domingo, ela diz assim, com relação a problemas familiares, né? E eu peço que você abra a tua Bíblia aí, abra, por favor, a tua Bíblia no livro do Gênesis, o capítulo é o 37, né? Subtítulo de domingo, problemas familiares, né? O capítulo é o 37 do livro de Gênesis, nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso 5, o que diz a santa e poderosa palavra de Deus. E assim diz a poderosa Escritura: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícia deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe
uma túnica talar de mangas compridas, diz o verso 3. No verso 4 diz assim: vendo, pois, seus irmãos que o pai amava mais José que a todos os outros, odiaram-no e já não podiam falar-lhe pacificamente. O verso 5, encerrando, diz assim: teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso odiaram ainda mais. Né? Que história interessante aqui. Né? Nós já argumentamos aqui algumas lições anteriores, né? A respeito da disfuncionalidade das famílias disfuncionais, né? É o caso da família de Abraão, é o caso da família de Isaac, e infelizmente também não é diferente com a família de Israel, né? Com a família de Jacó. Interessante algumas coisas que nós vemos nesses versos do 1, capítulo 17, do verso 1 ao verso 5. Algumas coisas nós podemos pegar de imediato aqui, se bem que tem bastante lições, nós vamos tirar apenas algumas, né? Uma importante lição, talvez logo de imediato, para a gente colocar aqui, essa questão de que Jacó habitou pacificamente, né? Diz o versículo, capítulo 37, e o versículo 1 e versículo 2. Quero atentar para esses dois versículos, deixa eu ver. Versículo 2 também, ok. Versículo 1, a princípio, né? Habitou José na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Ok, José então habitou na terra de Canaã, na terra das peregrinações de seu pai. Na lição da semana passada, falava que Jacó ele comprou um terreninho ali, comprou umas terras, e nós brincando dizemos, olha, ali foi a aposentadoria, né? Jacó tensionava então aposentar-se, né? Já estava bem, já estava abastado, já tinha saído da casa de Labão, já tinha passado aquela situação toda na casa de Labão, já havia tido o privilégio de encontrar-se com Deus no trajeto para a casa de Labão, né? Depois na saída para cá, para a terra de seus pais, ele vem no encontro, e antes que encontre o seu irmão Esaú, ele tem um encontro com Deus mais uma vez lá nos vales do Jaboque, né? Mais uma vez Deus repete a promessa para ele, Deus disse que seria com ele, etc e tal. Ele tem um encontro harmonioso pela providência divina com o seu irmão, e a lição da semana passada quinta-feira dizia que então ele está tranquilo e se estabelece seguro nas terras de Siquém, né? Comprou as terras de Armor, etc e tal, e você entende o que aconteceu. Nós falamos a respeito do que aconteceu, né? Infelizmente, os filhos de Israel, eles acabaram destruindo todos os homens da cidade de Siquém, né? A trama toda nós comentamos na semana passada. Você que talvez não acompanhou, pode acompanhar o vídeo anterior a esse, que nós vamos estar argumentando a respeito disso, né? Mas, enfim, mais uma vez, Jacó aqui está, digamos que, acampou-se com tranquilidade, né? Estabeleceu-se na terra de Siquém, na terra das peregrinações de seu pai. Esse verso é interessante, né? Na terra das peregrinações de seu pai. Eu vou correr aqui para não ficar maçante, mas uma lição logo prática que eu quero colocar para vocês aqui, todos nós somos filhos, é que nós nunca devemos esquecer do grande sacrifício, né? Do grande esforço que nossos pais fizeram dentro das suas condições para poder nos dar um futuro tranquilo, né? Por que eu estou dizendo isso? Né? Jacó se estabeleceu seguro na terra ali das peregrinações de seu pai, nas terras de Siquém, na terra de Canaã, na terra de Canaã, ali, né? E só que o seu pai não teve casa, né? Felizmente, o seu pai era nômade, né? Terra das peregrinações de seu pai, né? Ou seja, às vezes, né, uma lição prática para a gente, às vezes nós não damos o devido valor, né? Eu não sei se, de repente, os recursos que você tem hoje, que, de repente, os seus pais não tiveram, e que hoje, ou talvez há algum tempo, eles já fazem um grande esforço para que você tenha esse recurso, né? E, às vezes, nós acabamos não considerando de maneira mais carinhosa, né, o esforço que é feito pelos nossos pais, né? Às vezes, nossos pais fazem tudo o que podem, ficam sem comer muitas vezes para poder nos dar do que nos alimentar, né? E, às vezes, ao longo da vida, quando já adultos, nós vemos eles com dificuldades e não damos o devido apoio, né? Ou talvez não apreciamos com bastante significado
as bênçãos que, através do sacrifício que eles fizeram, chegou até nós, né? Essa é uma lição prática. Mas, enfim, vamos voltar aqui na lição, né? A lição diz, nós entendemos aqui na lição que Jacó, a respeito do caráter de José, né? E uma das coisas interessantes que nós vemos logo de imediato é que Jacó era um camarada mimado, né? Você vai falar, poxa, onde é que você viu isso? É só ler o texto direitinho ali, versículo 1 ao versículo 5, você entende, né? Era o filho preferido do pai, né? Era o penúltimo filho era o penúltimo filho de Jacó e Israel, né? Era o filho da tua amada, né? Era um filho considerado. Não era como no caso Benjamim, né? Que infelizmente através do seu nascimento a sua amada Rebeca morreu, mas era um filho que havia nascido nas terras de Labão, né? E que ele decidiu a partir daí voltar para casa, encarar seu passado, etc e tal, né? Jacó infelizmente mimou muito a José. E isso foi um perigo, digamos assim, para corromper o seu caráter, assim, né? Tem outras lições, mas se realmente o tempo não nos permite, né? Mas, infelizmente, Jacó é um menino mimado, né? E foi estimulado por seu pai também a ser um menino fofoqueiro. Rapaz, que dificuldade, né? Interessante que nos versos que nós lemos também fica evidenciado, fica muito claro, que os filhos de Jacó, os outros filhos, eles percebiam essa diferença no tratamento, né? Eu tenho alguma história pessoal aqui, rapidinho contando para vocês, que eu conheci uma pessoa que um dos membros da família era muito querido, enquanto o outro era, infelizmente, meio que colocado de lado, né? Eu acredito que eu esteja falando para alguém que já conhece a história mais ou menos assim, né? E esse camarada que era muito querido, era muito apreciado, era muito mimado, se transformou o horror da família, enquanto o outro ali se transformou pela graça divina também, porque poderia se revoltar pelo fato de haver sido colocado de lado, pela graça divina se transformou uma pessoa trabalhadora e etc e tal, constituiu família. Eu quero dizer que às vezes a questão de mimar demais um filho, né? Primeiro que mimar é preferência entre filhos e filhos não é uma questão bíblica, né? Nós conhecemos isso lá atrás, na questão de Caim e Abel, né? Caim era preferido e Abel era preterido. E, infelizmente, aconteceu o que aconteceu. E nessa situação aconteceu algo semelhante, né? Por que algo semelhante? Porque os irmãos de José o detestavam, né? O detestavam, né? Em outras palavras, os irmãos de José, se pudesse, queriam matar-lhe, porque, infelizmente, ele era preferido do pai. E ficou muito evidenciado qual que era a intenção do pai, quando o pai manda fazer uma túnica, né? Porque a túnica de José, né, que eram feitas de cores, etc. e tal, né, difícil para a época, né, nós não vamos entrar nos detalhes aqui, mas você vai escutar, sem dúvida, alguns detalhes na escola sabatina, que era difícil para a época, uma roupa colorida e etc. e tal, era uma roupa de príncipes, né, um grande dispêndio, e Jacó fez todo esse esforço para poder dar esse agrado para o seu filho do coração, para o seu filho querido, né? E a ideia por trás de colocar uma vestimenta da realeza sobre o seu filho, também tinha a ideia de que ele tinha a intenção de fazer com que José fosse o primogênito, né? o principal dos filhos, né? É bem verdade que Deus também tinha essa ideia, mas a princípio, a lição de domingo diz, o Jacó não tinha essa ideia. Mas o interessante é que nesse contexto todo, José, certo dia, chega para seus irmãos e diz assim, olha, eu sonhei que nós estávamos no campo, catando feixes, lenhas, etc., e de repente os feixes de vocês ficaram ao redor do meu feixe e se inclinaram sobre o meu feixe. E os irmãos de José falaram, você está de brincadeira, você só pode estar... Rapaz, além de mimado, você sonha demais. Por acaso, será que nós iremos se curvar diante de ti? Outra vez, José, na presença de seu pai, disse, olha, eu sonhei, tive um outro sonho. Qual o sonho? Eu sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas, né? 11 estrelas se curvavam perante mim. E Jacó ficou muito chateado, né? Num primeiro momento, Jacó ficou muito chateado. Você pode ler tudo isso no capítulo 37, né? Jacó ficou muito chateado no primeiro momento, repreendeu o filho e os irmãos ficaram irados, né? Não ficaram irados. Quer dizer, Jacó disse para José, quer dizer então que eu, sua mãe e seus irmãos iremos nos prostrar diante de você. Será que é isso que você está pensando, né? Jacó então repreendeu José. Mas enfim, é isso que está dizendo ali na parte
na parte de domingo, mas uma lição prática também que eu gostaria de colocar para vocês na parte de domingo, para que nós possamos avançar para a parte de segunda-feira, é a questão que eu disse logo de início, de José se estabelecer e talvez até querer se aposentar, se aposentar depois de tantas batalhas, depois de tantos sabores e dissabores, né? O recado que eu queria falar para vocês é que a aposentadoria, a pausa, ano sabático, não se aplica à vida cristã. Não se tira férias na vida espiritual. Não se tira férias. Nós somos chamados para o trabalho, para trabalhar para Deus, para servirmos a Jesus. E a partir de então nós só temos corrida e uma linha de chegada. Não dá tempo de, durante esse processo de corrida até a volta de Jesus, nós pararmos para avaliarmos o campo à nossa frente. Não, nós avaliamos o campo enquanto corremos. Não existe pausa na vida espiritual. Um cristão precisa estar sempre pedindo a Deus que dê desafios, que lance projetos, para que ele possa estar envolvido e nesse envolvimento possa receber poder dos céus, poder do Espírito Santo para continuar firme nos caminhos do Senhor. No capítulo 5, aliás, do livro de 1 a Pedro, você pode abrir a sua Bíblia lá, 1 Pedro, o capítulo 5, 1 Pedro, capítulo 5, vou abrir a minha Bíblia aqui também rápido, se bem que você já deve conhecer o texto, 1 Pedro, capítulo 5, e o versículo 8, assim diz a palavra de Deus, né? Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, mais uma vez eu afirmo, pela palavra de Deus, em nome de Jesus, se estiver falando para alguém que está passando alguma situação, já vivenciou muita coisa na igreja, talvez esteja pensando em dar uma pausa, ou de repente colocar os cargos à disposição, não quero me envolver com nada durante algum tempo, olha, não faça isso não. Peça o poder de Deus para continuar firme aí nos seus trabalhos, peça o poder de Deus para que te lance desafios a fim de que você fique firme, enquanto você corre, receba poder espiritual para continuar firme nos caminhos do Senhor, porque o diabo anda de redor procurando apenas um vacilo para poder nos pegar. Essa foi a nossa lição da parte de domingo. Parte de segunda-feira, o subtítulo é o ataque a José, né? Depois desse contexto todo, os irmãos de José, como nós vimos na parte de domingo, né? Os irmãos de José já não podiam mais falar com ele pacificamente, né? E eu me recordei de uma história que nós já tratamos aqui também nesse trimestre, né? Que fala a respeito de Caim e Abel, né? Caim e Abel foram oferecer um sacrifício, Deus aceitou o sacrifício de Abel e não aceitou o sacrifício de Caim, né? E Caim ficou mortalmente revoltado, né? E como não podia descontar as suas frustrações em Deus, a sua raiva em Deus, ele canalizou a sua raiva para Abel, né? E dado momento ele pede para que Abel, olha, vamos ao campo ali, etc. E Abel vai com ele ao campo e ele se adianta e infelizmente mata Abel, né? Um prato cheio, um filho mimado, um filho preferido e outro preterido, numa situação descampada, num lugar descampado, Caim avança sobre Abel e o mata, né? Semelhantemente aconteceu aqui com José, né? Abra a tua Bíblia no capítulo, na verdade acredito que você esteja aí com a sua Bíblia aberta no capítulo 37 do Gênesis, o capítulo 37, vamos ler 2 versículos, versículo 12 e o versículo 14, versículo 12 ao 14, assim diz a palavra de Deus. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José, não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E José respondeu, eis-me aqui, meu pai. Versículo 14, disse-lhe Israel, vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traz-me notícias. Assim enviou do vale de Hebrom a Siquém. Jacó, então, Israel, né, enviou José do vale de Siquém, aliás, enviou José de Hebrom a Siquém, para ver o que estava ali fazendo
fazendo os seus irmãos, né? Você vê que nós falamos agora há pouco que, incentivado pelo pai, José se tornou um fofoqueiro, né? Se não fosse a misericórdia divina, sem dúvida alguma, o caráter de José teria sido terrivelmente comprometido, né? José era uma pessoa espiritual, José era uma pessoa que considerava as lições do seu pai, né? Jacó falou para ele das peregrinações, de quando ele estava fugindo de Esaú e no deserto teve um encontro com Deus e Deus mostrou-lhe a escada e Jesus Cristo falou com ele. Jacó lhe contou essas coisas, né? Jacó lhe contou como foi abençoado quando estava lá, quando estava com seu tio Labão, né? Jacó contou que voltou para casa e no deserto, no Vale do Jaboque, mais uma vez teve encontro com Deus, e o seu nome foi mudado de Jacó para Israel, né? E que dele, da sua descendência, um dia viria o Messias prometido, o Salvador do mundo, né? Jacó contou essas coisas não somente para José, mas para todos os seus filhos, mas José era uma pessoa que considerava essas questões com bastante interesse, né? Esse fato, o caso ali, né, da primogenitura espiritual, mas se não fosse a misericórdia divina, com todas essas lições que José havia aprendido de seu pai, ainda assim teria sido o seu caráter corrompido, né? Um filho mimado e, infelizmente, incentivado por seu pai a ser um filho fofoqueiro. E aí você pode dizer, então quer dizer que o meu filho sabe de alguma coisa errada que o outro filho está fazendo, ele não tem que contar para mim? Existem situações e situações, eu quero dizer para vocês. Existem todas as coisas que o seu irmão fez, que a sua irmã fez e contou para você, você contou para os seus pais? Né? Existem situações e situações. Existem situações que você vai resolver com seu irmão, né? Com a sua irmã, né? Você vai seguir aquilo que diz a Bíblia. Se você está vendo o seu irmão em erro, vai e tem você com ele só, São Mateus capítulo 18, vai e tem com ele, resolve com ele, não precisa contar a outras pessoas. Mas incentivado por seu pai, José tinha esse defeito, podemos dizer assim, esse defeito de caráter, né? E, enfim, ele vai no caminho para Siquém ver o que os seus irmãos estão fazendo para poder relatar ao seu pai. E, em resumo da história aqui na parte de domingo, porque tem bastante coisa e tem bastante lição ainda para nós comentarmos aqui, os irmãos de José, de longe, vê, e quando eles veem José vindo ao longe, eles falam, eita, eis que vem o grande José, né? Eis que veio o grande sonhador, né? E ele ainda vinha com as vestes reais, né? A roupa que seu pai fez, uma roupa diferenciada, toda colorida e etc. E os irmãos de José tensionam, diz a parte de segunda-feira, tensionam matar. Essa é a oportunidade perfeita. A semelhança de Caim com Abel, agora estavam num lugar distante, descampado, e eis aí a ocasião perfeita para poder, então, matar aquele grande sonhador. E a profecia diz que eles fizeram isso, né? Você pode ler isso no capítulo 37 inteiro, como eu já orientei, e eles fizeram isso, né? Eles puseram as mãos em José, amarraram José, e tiraram as túnicas de José, tiraram a túnica de José e jogaram José num poço. E a ideia deles era, de fato, matar a José. Não fosse a intervenção de Rúben, o seu irmão mais velho, né? Rúben diz, olha, não façamos tal coisa, ele é nosso irmão, não podemos matá-lo. Olha, de repente nós podemos aqui fazer uma estratégia, nós podemos, de repente, molhar a roupa dele no sangue e dizer que o animal veio e comeu, mas nós não podemos matá-lo, né? Interessante que esse Rubem era aquele que acabou se deitando com Bila, uma concubina de seu pai, né? E um dos filhos dela estava nessa situação aqui, né? Imagina que, de repente, algum dos filhos de Bila falou, mas, rapaz, você não tem moral para falar de quê? Você tem moral para falar do quê? Nós vamos matá-lo sim. E Rubem temeu por sua vida, até porque eram mais pessoas contra apenas ele e, possivelmente, contra José. Mas, em resumo, eles pegam José e jogam num poço. E Rubem acaba se afastando do grupo. Rubem tinha a intenção de, mais tarde, em algum momento, vir e tirar do poço, levar para seu pai, porque ele já havia cortado terrivelmente o coração do seu pai quando teve relacionamento sexual com Bila, a concubina de seu pai, né? E, mais uma vez, de repente, Jacó, sabendo que das mãos de Rubem também procedia o sangue da morte de José, seria demais para Rubem. E ele tinha a intenção de poder restituir o filho ao pai. Mas, enfim, em resumo, a parte de domingo,
parte de segunda-feira, aliás, diz que uns ismaelitas, vendedores ali de mercadorias, estavam a caminho para o Egito, estavam com as caravanas para o Egito, e Judá, pasmem vocês, né? Judá, que é o quarto filho de Israel, que no tempo ainda era Jacó, Judá diz, olha, mas qual benefício nós teríamos? O que causaria mais sofrimento a José? Nós matá-lo de fato ou nós vendê-lo como escravo para que lá onde ele for escravo ele possa sofrer até o último dia da vida? Pergunto para você, o que causaria mais sofrimento? Às vezes nós, na nossa justiça própria, nós vemos até algum noticiário verídico, algum filme, né? Nós vemos o vilão fazendo um monte de coisa e tal, aí no final do filme ele recebe cai do cavalo, morre, recebe uma penalidade rápida e tem uma morte rápida, nós ficamos naquele senso de justiça, né? Poxa, mas deveria ter sofrido mais, né? Que tipo de espírito é esse, né? Mas é mais ou menos o espírito que tem aqui Judá, né? O que nós podemos fazer para que ele sofra mais, né? E o sofrimento deles, entenderam que seria vendê-lo. Eu sofreria muito mais se pudesse sangrar, sofrer até os últimos dias da sua vida lá morando como escravo no Egito, e o venderam então para os ismaelitas, ou ismaelitas, né? Ismaelitas. A parte de terça-feira, a lição praticamente dá uma pausa para falar exatamente desse Judá aqui, né? Fala aqui de Judá e Tamar, né? E vamos contar rapidamente, mais uma vez, o que acontece nessa parte de domingo aqui, né? Que de um primeiro momento parece até destoar de todo o contexto aqui da história de José. Mas o capítulo 38 do livro do Gênesis, você pode abrir a tua Bíblia no capítulo 38 do livro de Gênesis. Gênesis, o capítulo 38, nós vamos ler 3 versículos, do versículo 1 ao versículo 3, do versículo 1 ao versículo 3, e diz assim a Bíblia. Versículo 1. Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de uma adulamita chamada Ira. Verso 2. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou a filha desse cananeu, por mulher e a possuiu. Versículo 3. E ela concebeu e deu à luz um filho. E o pai lhe chamou chamou Er, né? Tá certo? Então, Judá aqui estressadinho, né? Judá estressadinho sai da casa de seus pais porque não entrava em concílio ali com seus irmãos, né? E tem muitas famílias que acontece isso também, né? Os filhos acabam se degladiando, brigando depois de uma certa idade, fica impossível a convivência harmoniosa, e infelizmente sair de casa nesse contexto é muito triste, é muito traumático, mas infelizmente não é incomum de acontecer, né? E acaba então Judá se apartando dos seus irmãos e conhecendo nas terras de Canaã a filha de Sua, né? Aqui não temos o nome da mulher, mas enfim, ele casa com essa mulher, a filha de Sua, e tem o primeiro filho chamado Er. Tem um segundo filho também chamado Onã, e tem um terceiro filho chamado Selá, ok? E seguindo a tradição dos seus antepassados, Judá, vendo que seu primeiro filho já tinha idade para casamento, constitui, né? Ele celebra um casamento, ele procura uma esposa para né? E essa esposa também das terras de Canaã, chamada Tamar, né? E infelizmente, ou felizmente, nós não temos detalhes, mas a Bíblia diz que ele era uma pessoa perversa. Filho de Judá, era uma pessoa perversa e ele morreu. E seguindo a tradição também, a cultura da época, Judá, ele coloca o seu filho, chamado Onã, seu segundo filho, para poder então casar-se com Tamar. E ele casa-se com Tamar. E a semelhança de seu primeiro irmão, que era perverso, ele também vem a falecer. E o seu último filho, chamado Selá, ainda não tinha idade para casamento. E eis então que é prometido para Tamar, mas depois de alguns tempos, quando já tivesse idade adulta, enfim, para poder casar-se, e Tamar volta para a casa dos seus pais. Só que os anos se passam e parece que Judá se esquece de que havia prometido Selá em casamento a Tamar, né? E ela fica um tanto quanto magoada, podemos dizer até que revoltada, né? E quando a esposa de Judá morre,
quando a esposa de Judá morre e Judá está desconsolado, procurando um carinho alheio, ela se traveste de prostituta e acaba tendo relacionamentos sexuais com Judá, né? O seu sogro. E em resumo da história, ela acaba tendo um filho do seu sogro, né? E a lição, ela comenta mais ou menos qual o comportamento tanto de Judá quanto de Tamar, né? Porque Tamar fez uma trama, Tamar fez uma trama contra Judá. Qual o comportamento dos dois seria o mais assertivo da Bíblia, a gente podemos dizer assim, dessa história? Qual o comportamento seria mais assertivo? E, particularmente, eu quero dizer que nenhum dos dois comportamentos é assertivo, né? Em todos os casos, eu acho que Judá, como um homem de Deus, como um descendente de Israel, ele deveria cumprir com a tua palavra. Cumprir com a tua palavra. E Tamar, possivelmente, reconhecia o Deus Todo-Poderoso que eles serviam, porque havia sido casado tanto com Er, quanto com Onã, e escutou, sem dúvida alguma, a respeito de toda a história de Abraão, de Isaac e Jacó. Sem dúvida alguma, ela tinha conhecimento desse Deus e deveria aguardar em Deus para que alguma coisa fosse feita. E a lição para nós é mais ou menos a seguinte, né? Nós, como seres humanos, como os filhos de Deus, pela graça de Jesus, né? Nós devemos também sermos cumpridores das nossas promessas, dos nossos compromissos, né? Felizmente, nós ouvimos aí que é difícil fazer um compromisso com um membro de igreja, né? Parece que ele esquece que além de membro de igreja, você é alguém que possui responsabilidades, e às vezes acaba deixando você numa situação difícil por não honrar com seus compromissos, né? Em outras situações tantas aí, né? Então, como filhos de Deus, nós precisamos, pela graça de Deus, sermos pessoas honestas e cumprirmos os nossos compromissos. E no segundo momento, se tudo não estiver favorável, nós devemos entender que devemos deixar as questões nas mãos de Deus, né? Mas a lição também de terça-feira deixa claro que Deus transforma maldições em bênçãos, como nós estamos falando há algum tempo já nesse trimestre, e também como nós consideramos aqui na introdução da lição. Deus é especialista em transformar maldições em bênçãos. E por quê? Porque desse Judá aqui, eita Judá, né? Que coração terrível, né? Desse Judá, um dia descenderia o Cristo Todo-Poderoso. Olha que coisa maravilhosa, né? Jesus Cristo viria da linhagem de Judá. Isso é uma coisa simplesmente maravilhosa. Se Deus fosse nós, né, se tivesse o nosso pensamento, ele diria, mas de jeito nenhum, Judá. Mas Deus não é como nós, louvado seja ele, né? E Deus transforma maldições em bênçãos, né? Essa é uma das coisas interessantes. Desse camarada do coração duro sairia o Redentor que amoleceria o coração de todos os seres humanos, né? E todos que olhassem para Jesus, eles seriam atraídos a Jesus, né? Uma outra coisa interessante é que a própria Tamar, né? A própria Tamar, que tem um filho chamado Pérez, esse filho que nasceu de Judá, chamado Pérez, que no primeiro momento não era o primogênito, mas assim como seu avô acaba sendo o primogênito, esse Pérez também, ele acaba sendo um ancestral de Davi, que por sua vez era um ancestral de Jesus, né? E sua mãe acaba sendo também ancestral de Maria, mãe de Jesus, né? Tamar acaba sendo ancestral de Maria, mãe de Jesus. Que coisa simplesmente maravilhosa, né? Que coisa simplesmente maravilhosa. Deus transforma a maldição em bênçãos. Então, como nós já argumentamos algumas vezes, se você estiver passando por algum vale de maldição, se porventura você tem alguma família que não seja tão ajustada assim, creia que Deus está trabalhando com a sua família e que se continuarmos crendo nele, confiando nele, ele transformará as maldições em bênção. Na parte de quarta-feira diz assim, José um escravo no Egito, né? E eu comentei aqui, fiz aqui umas anotações paralelas que dizia assim, né? Escravo, mordomo, presidiário e agente do presídio ou agente carcerário. É mais ou menos essa história que você vai ler no capítulo 40, no capítulo 40 também, mas a princípio ali no capítulo 39 do capítulo do Gênesis, né? No capítulo 39 do livro do Gênesis. Abra a tua Bíblia lá no capítulo 39 do livro de Gênesis.
Gênesis 39, o versículo 1 ao 5, assim diz a Santa e Poderosa a palavra de Deus, né? José foi levado ao Egito, agora nós voltamos para a história de José aqui, né? Depois dessa pausa para falar de Judá e Tamar. José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de do seu senhor egípcio. Versículo 3, vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo da sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha, e desde aquele momento, desde que ele fizera assim, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que o egípcio punha a mão, tanto em casa como no campo. E teriam muitas lições que nós consideramos aqui, mas infelizmente não temos tempo para isso, né? Mas aquele que havia tirado as vestes reais, agora vestido trapo de imundícia, e estava como escravo na casa de Potifar, né, oficial também do rei, né? Potifar vê que a mão de Deus é sobre José, né? Que tudo que José fazia prosperava, e ele tira José de escravo e coloca José como mordomo da sua casa, né? E as bênçãos na vida de Potifar, sem dúvida alguma, se avolumam de uma maneira simplesmente fantástica. De maneira que Potifar não quer nem mais saber da administração do seu lar, né? A não ser, não que isso seja certo, mas não quer nem saber mais da administração do seu lar, só quer saber a respeito do que come e do que bebe, o restante é com José. José se torna mordomo de Potifar, que era servo, que era servente, né, serviçal do rei do Egito. Infelizmente, né, às vezes na vida cristã, parece que quando está tudo muito bem, você já fica desconfiado. Eu estava comentando com uns amigos mais próximos, né, quando está tudo muito bem, não sei se é falta de fé, mas quando está tudo muito bem, eu já começo a desconfiar e falar assim, eu me prepare, porque de repente algumas coisas ruins podem estar acontecendo, e aconteceu na vida de José, né? Infelizmente, a esposa de Potifar fica aí enamorada e quer ter alguma coisa com José, algum relacionamento escuso ali com José, algum relacionamento pecaminoso com José, e ela tenta uma vez e tenta outra, e tenta uma vez e tenta outra, e José diz que não, ele não poderia cometer tamanho pecado, não contra seu senhor, porque o seu senhor possivelmente até não poderia saber, mas Deus sabia. E ele diz para a tua patroa, podemos dizer assim, como capítulo 39, versículo 9, né? Como eu cometeria tamanho pecado contra meu Deus, né? O Senhor tem me abençoado de uma maneira tal, eu vim como escravo, eu deixei meus pais, eu deixei meus irmãos, eu estava como escravo, eu recebo essa bênção, não do seu marido, mas de Deus. E como é que eu vou trair a Deus dessa forma, né? É possível que eu esteja falando para alguém que recebeu tantas bênçãos na mão de Deus e que num dado momento, infelizmente, resolveu dar as costas para Deus, né? E que essa lição possa fazer uma reflexão, né? Ainda que você tenha dado as costas para Deus, ele não deu as costas para você, ele continua esperando que você reconheça ele em todos os seus caminhos e volte para Deus, né? Tome a decisão assim, acertada como José, né? Eu não posso cometer tamanho pecado contra meu Deus, eu não posso continuar cometendo esse tamanho pecado contra meu Deus, e volte para Deus enquanto ainda é tempo. Mas José, ainda assim, foi vitimado de uma calúnia. A esposa disse para os serviçais, numa trama diabólica ali, olha, ele tentou me estuprar. E, em resumo da história, José foi pego e foi lançado no cárcere, né? Estava como escravo, virou mordomo, agora, infelizmente, se tornou um presidiário. E nós vemos uma coisa interessante na parte da história de José, a respeito da resiliência de José, que é semelhante à resiliência divina, né? A Bíblia diz, a lição diz aqui na parte de quarta-feira, deixa eu ver aqui, no penúltimo parágrafo da parte de quarta-feira, a lição diz assim: Deus agiu e impactou o relacionamento de José com o oficial da prisão, Deus o abençoou. E diz assim: apesar das circunstâncias ainda piores, José procurou tirar o melhor proveito disso, né? Não importavam qual fosse a situação, né? Às vezes está tudo muito bem, nós estamos felizes com Deus, está tudo muito legal e nós damos glórias a Deus por isso.
infelizmente vem algumas adversidades e a gente acaba se revoltando contra Deus muitas vezes. E José podia talvez ter se revoltado contra Deus, mas José, a resiliência era terrível, ele se adequou à situação, né? E procurou tirar o melhor proveito daquilo que havia, daquele infortúnio que estava acontecendo com ele. Eu quero te dizer uma coisa em nome de Jesus, né? Eu não sei por que vale você está passando, eu não sei as provações que você está tendo, mas tudo isso pode ser a providência divina te preparando para algo tremendamente grande, porque foi isso que aconteceu com José no cárcere. Então, houve a Deus passando pelo vale. Eu sei que é fácil falar, de repente nós estamos passando pelo vale, mas é isso que nós vemos através da palavra de Deus, né? Temos que ter esse tipo de fé, ver além do alcance, né? É isso que nós vemos na história de José. José procurou tirar o melhor proveito, e agora, como achou ali graça diante do oficial da prisão, o oficial da prisão também vendo que Deus era com José, também não queria saber mais de nada. Deixou todas as coisas, todos os presos na mão de José, e José acabou tendo um relacionamento de amizade com aqueles presos, e a parte de quarta-feira diz que ele teve um relacionamento com duas pessoas diferenciadas que haviam servido à mesa do rei, né? Um nós podemos dizer assim, que era o cozinheiro, né? E o outro seria o copeiro. E na parte de quinta-feira diz os sonhos de Faraó, né? Fazendo rapidinho um paralelo aí de quarta para quinta-feira, né? Na prisão, os dois oficiais do rei, o cozinheiro e o copeiro, eles tiveram sonhos, eles ficaram perturbados, e José falou, mas o que vocês sonharam? Olha, não tem quem interprete meus sonhos. E José disse, não, existe um Deus que pode interpretar todas as coisas, qual era o sonho de vocês? E ele falou, o copeiro falou o sonho, o cozinheiro falou o sonho, e pela graça de Deus, José, não por ele, mas pela graça de Deus, José interpretou os sonhos. E aconteceu exatamente o que deveria acontecer segundo a orientação de José. Eles ficaram tremendamente agradecidos. Quer dizer, um deles ficou tremendamente agradecido, o copeiro, podemos dizer, que ficou tremendamente agradecido, porque o cozinheiro, infelizmente, foi morto, né, por ordem de Faraó, e o copeiro foi restituído à sua função por ordem também de Faraó. 2 anos depois, eles estavam, você pode ler isso no capítulo 40, até o capítulo 41, leia todo o capítulo 40, todo o capítulo 41, que vai ser de grande proveito, e você vai ver essa história, né? 2 anos depois, José continuou no cárcere. 2 anos depois, Faraó tem um rei, aliás, Faraó tem o rei do Egito, Faraó tem um sonho, e ele fica tremendamente perturbado, né? Ele sonha vacas gordas, vacas magras, espigas bonitas, espigas feias, 7 anos, etc. e tal. 7 espigas, 7 vacas, enfim, e tremendamente perturbado, e o copeiro do rei, né? Lembra-se que lá na prisão tinha um homem assim, etc., que fez isso, que fez aquilo outro, que interpretou o sonho, e pela providência divina, não por bondade de Faraó, não, pela providência divina, Faraó então manda trazer José, e quando José vem, Faraó explica-lhe o sonho, e pela graça de Deus, José revela o sonho a Faraó, né? E você pode ler isso tudo no capítulo 40, também no capítulo 41, né? Mas eu quero me deter com vocês aqui, no capítulo 41, versículo 39, capítulo 41, versículo 39 ao versículo 40, capítulo 41, verso 39 ao versículo 40, o resumo, podemos dizer assim, o final dessa história aqui, né? E assim diz a santa e poderosa palavra de Deus. Depois disso, Faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Somente no trono eu serei maior que você. E que coisa simplesmente fantástica, né? Como nós dissemos lá atrás, na parte de sábado ainda, né? Deus é especialista em transformar a maldição em bênção. E olha uma coisa, não era somente agora, os parentes de José, os pais de José queriam se inclinar perante ele, mas todo o Egito, o Faraó e todas as outras nações iriam se inclinar perante José, que se tornou, então, o governador do Egito, de filho mimado, fofoqueiro, a presidiário, a escravo, a mordomo, ao presidiário, a chefe do cárcere. Agora José se tornou
o administrador do Egito, né? O grande homem do Egito, o primeiro-ministro do Egito. Que coisa simplesmente maravilhosa, que fascinante, de mordomo, chefe de prisão, enfim, que coisa maravilhosa, né? Se tornou o governante do Egito, né? Que história poderosa. Em meio ao que parece as circunstâncias terríveis, as providências divinas se revelaram. Eu realmente não sei qual o vale que você está passando, ou se você de fato está passando por esse vale, mas creia que essas questões todas podem estar significando um Deus trabalhando nos bastidores para que você possa se tornar um grande homem, uma grande mulher de Deus. Creia, porque é isso que diz a palavra sagrada. Deus é especialista em transformar famílias disfuncionais em bênção. Deus é especialista em transformar bênçãos, aliás, maldições, em bênçãos. Creia no Senhor, creia na força do seu poder. Finalizando, eu quero meditar uma coisa rápida com vocês, para nós finalizarmos aqui. A profecia diz que quando José é vendido como escravo, tem as suas vestes tiradas, coloca as vestes de imundícia, ele está ali no carro dos amalequistas, como um escravo, tudo sujo, empoeirado, imundo. Enquanto ele estava vindo para o Egito, ele conseguia divisar as montanhas que estavam acostadas no acampamento dos seus pais, né? As montanhas que cobriam o acampamento dos seus pais. E o pensamento que José tinha, o sentimento que José tinha no coração, a maior tristeza de José era que, infelizmente, ele poderia nunca mais ver o pai. Nunca havia se separado do pai. E esse era um pensamento que ele tinha, ia ser uma coisa dele, o sofrimento que ele teria, porque nunca mais poderia ver o pai. Poderia morrer na terra do Egito, nunca mais ver o pai. Esse era um sentimento que ele tinha com relação a ele. Mas ele tinha um outro sentimento com relação ao pai. Como meu pai se sentirá quando souber que eu faleci? Porque é isso que meus irmãos vão dizer, que uma besta-fera veio do campo e acabou comigo. Será que meu pai permanecerá vivo? Será que ele vai ficar destruído pelo resto da vida? Esse era o pensamento que tinha José. Queridos, na tipologia bíblica, José representa Jesus Cristo. A Bíblia diz que uma vez Jesus Cristo, por amor de mim e de você, quando a maldição se instalou nessa terra, a profecia diz que Deus desceu dos céus na pessoa de Jesus Cristo. Né? Jesus Cristo esvaziou-se, né? Tirou suas vestes reais para investir o trapo humano, né? Para investir o trapo da natureza humana. Né? E no caminho até o Calvário, a grande dor no coração de Jesus Cristo não era simplesmente por ele, embora como ser humano, embora como queria ter a vida preservada, mas um grande sentimento de Jesus era nunca mais ver o Pai. Nunca mais ver o Pai. Um grande sentimento triste de Jesus era pensar no sofrimento que Deus estava tendo pelas dificuldades que ele estava passando na terra, do nascimento até o Calvário. Mas assim como José, né, se tornou o grande governante do Egito, Jesus Cristo, após a morte e a ressurreição, se tornou o grande governante do mundo, do universo, né, por duas vezes, pela criação e pela redenção, né, do planeta Terra, pela criação e pela redenção. E esse é o meu Deus, e esse é o seu Deus. Ele é especialista em transformar maldições, aliás, em bênçãos. Ele foi especialista em transformar a maldição que o mundo se instaurou devido ao pecado, uma grande bênção através da ressurreição de Jesus Cristo. Espero ter te ajudado de alguma forma aí, nesse bate-papo da lição da Escola Sabatina, né? Creia nesse Deus, creia na força do seu poder, descanse nos braços do Senhor. Descanse seguramente nos braços ternos do Senhor. Lição da semana que vem tem como título José, príncipe do Egito. Que Deus nos prepare, então, para a lição da semana que vem. Curva sua fronte, feche seus olhos, pensemos em Deus e oremos. Bondoso Deus, em nome de Jesus, te agradecemos pelos momentos que passamos aqui, estudando a tua palavra, e queremos te pedir, ó Pai, que em nome de Cristo, Senhor, através do Espírito Santo, continue falando firme, forte e amoravelmente aos nossos corações. Possamos ouvir a tua voz, que possamos dar ouvidos à tua voz, que possamos ter o coração convertido pelo poder da atuação do teu Espírito Santo. Assim como foi na vida de José,
seja também na nossa vida. José tinha defeitos de caráter, ainda que o Senhor havia o chamado, ainda que ele tinha aspirações espirituais, nós também temos, Senhor Deus. O Senhor nos chamou algum tempo atrás, nós temos grandes aspirações para andar ao teu lado, mas infelizmente, semelhança de José, talvez a nossa caminhada, nossa estadia nesse mundo degenerou de certa forma, ou terrivelmente, o nosso caráter, e uma vez ou outra, infelizmente, a gente pode fraquejar. Mas assim como fez com José, trabalha em nosso caráter, trabalha em nossa vida, trabalha na vida de nossas famílias. E assim como fez com José, faça com que nossa vida de maldição se transforme em uma bênção. Nós possamos, então, ser uma bênção em tuas mãos. Nós pedimos essas bênçãos agradecidos por amor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até uma próxima, se Deus quiser. Até uma próxima transmissão.